Olá, turminha! E aí, tudo bom? Vamos lá para mais uma aula de arte. Hoje o nosso assunto é sons, músicas e instrumentos. Vamos lá? E para começar, vamos lá. Qual a diferença entre o som que os gatos emitem e o produzido pelos cachorros? Vocês saberiam me dizer? E a diferença entre o som do violão e do piano? Que tipos de som tem na natureza? Por que alguns artistas utilizam determinados instrumentos e outros não? Vamos pensar? Há muitos artistas que se expressam por meio da música e dos sons. Para produzir suas obras, utilizam diferentes materiais e instrumentos. Vamos conferir alguns? Os instrumentos africanos. Temos o atabaque, agogô, reco-reco, pandeiro, berimbau. Lembrando que o berimbau, ele também é muito utilizado na prática da capoeira, que é uma prática esportiva também. Os instrumentos indígenas. Esses é bem interessante, porque são instrumentos fabricados por eles mesmos, né? E é utilizado também nas comemorações e nos rituais realizados por eles. Temos também os instrumentos tradicionais, os convencionais, violão, saxofone, violino, flauta, a guitarra, entre outros, né? Aqui só tem alguns exemplos. Outro instrumento que é um não convencional, aonde o homem cria para, assim, se utilizar de alguns recursos, né, de som, que é os instrumentos com sucata, com materiais que não é convencional, não são materiais fabricados para instrumentos musicais, mas o homem se utiliza para produzir som, né? Como vocês podem perceber nesta imagem. E também o corpo humano também serve como um instrumento musical, a partir das palmas ou batidas no próprio corpo. Nós temos vários grupos, né, nacionais bem conhecidos, acredito que vocês conheçam alguns também, porque já foi trabalhado isso em aula, que faz batidas com mãos, pés, palmas, né? Um deles é o Barbatuques, que tem grandes apresentações, músicas aí bem interessantes, bem legais, né? E eles não usam instrumentos convencionais, eles usam o próprio corpo como um instrumento. Vamos seguir? Silêncio ou ruído? O que você acha? O silêncio existe ou não? Preste atenção. Sempre existe alguma coisa produzindo som, mesmo que distante. Vamos lá. Anote aí. O que você está escutando neste exato momento? Na natureza, não existe silêncio absoluto. Sempre vai ter alguma coisa se movimentando. Nada fica estático. O som nada mais é que movimentos sonoros que vibra o ar e ocupa o espaço. O som é o resultado das vibrações no ar. O som tem o poder mágico de nos fazer sentir, lembrar e imaginar coisas e afetos. Isso acontece devido às suas propriedades que mexem com nossa memória e sentidos. Agora, vamos aprender um pouquinho sobre as propriedades do som. Quais são elas? Altura, intensidade, duração e timbre. A altura pode ser agudo, médio, grave. A intensidade, alto, moderado, baixo. A duração, curto, longo. E o timbre, diferença do som. Altura, o que é? É o que define um som mais grave ou mais agudo.
O som grave é como um barulho de um trovão, grosso, baixo, como a voz masculina, pouca vibração. Como vemos na foto, seria o estouro de uma bomba. O som agudo é como o cantar de um pássaro, alto, com uma voz feminina, muita vibração, como o assovio de um apito. Intensidade. O que é isso? É a força de um som que pode variar de mais forte ao mais fraco. O que você sente ao ouvir um som forte, como um grito, ou o que lhe causa um som fraco e delicado, como um cochicho ao pé do ouvido? Timbre. O que é? Eu gosto muito de estudar essa parte. Eu acho muito interessante. É a identidade sonora. Cada som tem apenas um timbre, que o distingue dos demais. É através do timbre que você identifica pessoas, animais, instrumentos musicais, diversas coisas. Por exemplo, o barulho de um caminhão. Quando você escuta, você já sabe que é um caminhão. O barulho de uma moto, você não precisa estar vendo, mas pelo som da moto, pelo barulho que ela emite, você já identifica. Isso é o timbre. O miado de um gato, o latido de um cachorro, a voz de uma pessoa do outro lado do telefone, ela não precisa nem se identificar, porque quando você já conhece a pessoa, você escuta a voz, você já sabe quem é ela. Duração. Duração é o tempo que o som fica soando. Ele pode ser curto, longo ou contínuo. Como podemos entender o que é um som contínuo? Contínuo é um som que não para. Ele fica por muito tempo, como o barulho de uma cachoeira. A cachoeira para? Não, é contínua. Ela não para, a água vai, vai, vai e nunca tem fim. Então, o som que emite das águas na cachoeira é um som contínuo. E o som do despertador? Será que ele é longo ou curto? Né? Vamos pensar? Vamos fazer uma comparação com o som de uma campainha. Você toca, ela faz um barulhinho. Pi! É longo ou curto? Qual a diferença? Entenderam? Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje e vamos lá para a nossa atividade do dia. Pesquisar, escolher ou criar um conto de assombração. Gravar o seu áudio com os efeitos sonoros. Após finalizar, envie para a professora via WhatsApp. Ou, se quiser, pode publicar no Classroom. Obrigada! Até a próxima aula. Não esqueçam de deixar o seu like, o seu joinha no nosso canal lá no YouTube. Até mais!